Fala, Faculdade Legale, professor Rodrigo Sodero na área, turma 53 presencial, turma 11 online. Espero que os meus queridos alunos estejam bem. Estamos aqui em mais uma missão de estudo dos benefícios por incapacidade no regime geral de previdência social. Galera, na aula passada falávamos sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Nesta aula continuaremos tratando deste tema e certamente avançaremos ao auxílio doença ou por incapacidade temporária, nova nomenclatura, conforme já estudamos, dada pela emenda constitucional 103 de 2019, em razão da alteração do risco social atendido lá no inciso 1 do artigo 201 da nossa Constituição Federal. Então, bora estudar sem perder tempo. Comigo no material. Simbora. Muito bem, meus queridos. Vamos lá. Vamos tratar agora no início da aula, então, das obrigações do aposentado por incapacidade permanente ou por invalidez, sob pena de suspensão do benefício. Essas obrigações, sobre as quais trataremos a partir de agora, encontraremos no artigo 101 da Lei 8.213 de 91. E a primeira delas é submeter-se a exame médico, perícia médica, a cargo da Previdência Social. Esta previsão, além de aparecer no artigo 101 da nossa Lei 8.213 de 1991, também aparece no artigo 43, parágrafo 4º da Lei de Benefícios. Bom, então há uma obrigação que o segurado aposentado por incapacidade permanente ou por invalidez, via de regra, trabalharemos com as exceções daqui a pouquinho, se submeta à perícia médica periódica, a exame médico periódico, a cargo da Previdência Social. Além disso, não pode o aposentado por incapacidade permanente ou por invalidez se escusar de submeter-se a processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado pela Previdência Social, prescrito e custeado, sob pena de, nós vimos ali em cima, no nosso primeiro item, né, no cabeçalho, sob pena de suspensão do benefício. O que mais que a gente tem aqui de obrigações? Submeter-se a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, ambos facultativos. E aí comentei com os senhores, inclusive, na aula passada, que nesta situação, caso a única solução para a recuperação da capacidade laborativa do segurado seja a cirurgia ou a transfusão de sangue, e ele não aceite submeter-se a esses procedimentos, né, é caso de aposentadoria por incapacidade permanente, de aposentadoria por invalidez. Pois bem, dando continuidade ao estudo do nosso tema, vamos às exceções, às situações em que o segurado da Previdência Social, e aqui em uma parte engloba também o pensionista, o segurado aposentado por invalidez, né, ou por incapacidade permanente, e uma parte engloba também o pensionista inválido, estão isentos, né, da passagem pela perícia médica. O que nós acabamos de ver é um procedimento obrigatório sob pena de suspensão do pagamento do benefício, observadas, entretanto, as exceções que veremos a partir deste momento. Exceção número 1. Após o segurado, aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente, completar 55 anos ou mais de idade,
e é um requisito cumulativo, e houver decorrido 15 anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, ou do auxílio por incapacidade temporária ou doença que a precedeu, nós temos aqui a situação de isenção, uma das situações de isenção da necessidade de passagem deste segurado pela perícia médica periódica do INSS. Então, aqui, meus queridos, eu estou tratando com os senhores sobre situações de isenção, desnecessidade que o segurado passe pelas perícias médicas periódicas do INSS. São 3 exceções, nós veremos aqui, 3 exceções, 3 situações de isenção, vamos tratar assim, 3 situações de isenção. A primeira delas é quando este segurado aposentado por invalidez completar 55 anos ou mais de idade. E também, requisito cumulativo, repito, e também 15 anos de benefício por incapacidade, né? Por que digo benefício por incapacidade? Porque ele deve ser aposentado por incapacidade permanente ou por invalidez, claro, mas o período de recebimento de auxílio por incapacidade temporária ou auxílio doença, que imediatamente precedeu a concessão desta aposentadoria, ele pode ser levado em consideração na somatória do período de afastamento para que cheguemos a esses 15 anos, né? E aí, chegando nesses 15 anos e tendo ainda, repito, requisito cumulativo, a idade mínima de 55 anos de idade, o segurado está isento da perícia periódica do INSS, aquela perícia onde a autarquia busca avaliar a persistência da incapacidade total e permanente para o trabalho, neste caso. Vale contar aos senhores que a MP 871 de 2019, ela havia excluído esta possibilidade, revogando o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 101 da Lei de Benefícios, que a fundamenta. Entretanto, graças a Deus, né, quando da análise da conversão da medida provisória 871 de 2019 em lei, a lei foi a 13.846 de 2019, a lei que adveio da conversão da MP 871, né? Eles desistiram de revogar, não foi aprovada a revogação do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 101. Então, esta possibilidade, número 1 que nós estamos vendo, de isenção das perícias periódicas, ela foi mantida, tá? Muito embora, repito, a MP 871 de 2019 tenha revogado o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 101. Entretanto, porém, no entanto, na hora da conversão da MP em lei, isso não passou. A segunda possibilidade, essa bastante conhecida que nós temos, de isenção do aposentado por invalidez da passagem pelas perícias médicas periódicas do INSS, tem como único pressuposto a idade mínima de 60 anos. 60 anos. Então, quando o segurado aposentado por invalidez, quando o segurado aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente, ele completa os 60 anos de idade, independentemente de quanto tempo ele recebe a aposentadoria por invalidez, ou auxílio doença que a precedeu, ou quanto tempo encontramos na somatória, né, do período de recebimento do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, independentemente disso, completou 60 anos de idade, está isento este segurado da perícia médica periódica. Essa situação de isenção que nós encontramos no parágrafo 1º do artigo 101, especificamente no inciso 2, né? Essa daqui, a primeira que vimos está
no inciso 1, ela também é válida para os pensionistas inválidos, né? Nós temos a possibilidade aqui de concessão da pensão por morte para alguns pensionistas, alguns dependentes inválidos, né? E esses também, via de regra, estão sujeitos às perícias periódicas do INSS para avaliação da persistência da invalidez. E o artigo 101, parágrafo 1º, inciso 2, que nós estamos comentando aqui, ele diz que, inclusive, este pensionista inválido, ele está isento da passagem pelas perícias periódicas, né, quando completar os 60 anos de idade. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha o que diz. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retomado a atividade estarão isentos ao exame de que trata o caput deste artigo. Este é o texto do parágrafo 1º. Aí nós temos lá o inciso 2, após completarem 60 anos de idade. Vale dizer aqui que a hipótese do inciso 1, ela só é aplicável aos aposentados por invalidez, agora por incapacidade permanente. Beleza, meus queridos? Bom, e por fim, nós temos uma situação novíssima trazida pela Lei 13.846 de 2019, nossa senhora, gente, me desculpa. Lei 13.847 de 2019, que foi publicada em 21 de junho de 2019, que é a isenção da passagem pela perícia médica periódica da pessoa com HIV ou AIDS. Esta disposição nova do artigo 43, parágrafo 5º da Lei de Benefícios, como eu disse, ela foi recentemente posta na legislação, em razão da publicação da Lei 13.847, em 21 de junho de 2019. Olhem que bacana aqui neste caso, é legal comentar com vocês a respeito disso, que não há uma exigência de que a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente tenha decorrido de alguma complicação do HIV, AIDS, né? Não há. Basta que esse segurado, aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente, ele prove ser portador do HIV AIDS. E aí, realizada esta prova, está isento das perícias periódicas. Ok? Então, são 3 hipóteses que nós vimos aqui, 3 hipóteses de isenção nos termos do artigo 101 da Lei 8.213. Professor, o meu cliente está em uma dessas situações aqui e o INSS, mesmo assim, o convocou para a perícia médica periódica. Qual o senhor acha que é o melhor caminho para que a gente evite uma cessação do benefício indevido aqui? Bom, eu penso que um caminho é que agora nós estamos num período de pandemia do coronavírus e está tudo mais complicado, né? Digo, com relação ao acesso às agências da Previdência Social. Mas o melhor caminho numa situação normal, né, não essa que nós estamos vivendo, me parece ser um requerimento junto ao INSS, inclusive com o advogado diligenciando até a agência, neste caso, visando a desconvocação do segurado, fazendo a prova de que ele está enquadrado em uma dessas situações trazidas pelo artigo 101 da Lei 8.213 e pelo 43, exatamente o parágrafo 5º também da Lei 8.213. Então, fazendo esta prova, o 201 parágrafo 1º, o 101 parágrafo 1º, né? Ou 43 parágrafo 5º. Fazendo esta prova, a gente evita que ele passe pela perícia periódica. A ideia é que ele seja desconvocado, né? Ele seja desconvocado administrativamente e aí segue o jogo, né? Segue o jogo, ele continua recebendo o benefício sem qualquer problema.
Agora, professor, eu não consegui resolver isso na via administrativa em tempo, ele vai passar pela perícia, o que o senhor acha que eu devo fazer? Bom, aí vejo que uma ótima saída nessa situação, galera, é o mandado de segurança. Né? O mandado de segurança fazendo com que o INSS aqui ele seja condenado a não realizar, né? Que a autoridade coatora, perdão, seja condenada a não realizar a cessação do benefício, não realizar a perícia médica periódica, né? A autoridade coatora ser instada, né? Seja concedida a segurança para que ela seja instada a não fazer algo. Temos aqui uma obrigação de não fazer. Então, ela foi convocada pela Agência da Previdência Social de Taubaté, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Pindamonhangaba, São Paulo. E aí temos N cidades no Brasil, né? Estou falando aqui das minhas cidades mais próximas. Então, o MS contra o chefe da Agência da Previdência Social, esta é a autoridade coatora, e aí nós buscaremos neste MS que seja concedida segurança para uma obrigação de não fazer dessa autoridade coatora, que essa autoridade coatora se abstenha de convocar, que esta autoridade coatora se abstenha de cessar o pagamento do benefício em razão da isenção da passagem pela perícia médica periódica, nos termos, repito, do artigo 101, parágrafo 1º e 43, parágrafo 5º da lei, todos da lei 8.213 de 1991. Repito, uma passagem pela via administrativa, quando isso for viável, me parece interessante, não como uma obrigação, né? Porque o interesse, não podemos condicionar isso aqui ao ajuizamento da ação. Não é disso que eu estou falando de estratégia, né? Porque se você conseguir uma desconvocação na via administrativa, resolveu o seu problema. Agora, não sendo viável isso, penso que um caminho bacana é o mandado de segurança, como eu coloquei aqui para vocês. Não o único, mas um caminho bacana seria o mandado de segurança, pedido de liminar, né, para que a autoridade coatora se abstenha de convocar para a perícia, né, ou revogue aquele ato, né, cancele aquele ato de convocação, e também se abstenha de cessar o pagamento do benefício por qualquer motivo. Beleza, galera? Tudo bem? Joia? Professor, nessas situações, então, a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, ela pode se tornar definitiva? Sim. Somente a partir da ocorrência de uma dessas situações, ao menos, né, é que a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente se torna definitiva. Digo, há impedimento do INSS realizar a cessação do benefício, posto que não pode nem mesmo convocar o segurado para a perícia em razão da isenção que nós estamos estudando aqui. Mas, querido professor Rodrigo, existe alguma possibilidade, né, do INSS convocar mesmo assim o segurado, não para realização de perícia para fins de análise da persistência da incapacidade para o trabalho. Mas existe alguma hipótese, outra hipótese, de convocação deste segurado aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente para a perícia? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês que sim, existe sim. Vamos ver. Comigo. Joia. Mesmo que ocorra uma das situações anteriormente abordadas, o segurado deve se sujeitar às avaliações periciais do INSS quando o exame for destinado a verificar, aí vamos ver, a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45 da Lei 8.213. A recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação, vejam, mediante solicitação do aposentado, ou ainda eventualmente do pensionista inválido, que eu comentei com vocês, que se julgar apto. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, caso o juiz determine que esta análise da curatela seja feita por médico perito federal
até pouco tempo atrás, chamado perito médico previdenciário, né? Agora perito médico federal, lá no INSS. Bom, vamos falar sobre isso já aqui comigo, galera. Então, vejam, existem 3 situações aqui em que o segurado, mesmo preenchendo uma daquelas condições de isenção que nós acabamos de ver, ele pode passar pela perícia médica do INSS. Mas vejam que em nenhuma delas o INSS convoca, né, para perícia e com a finalidade de cessação do benefício. Não, né? Aqui nós temos situações bem distintas. Ele pode convocar para perícia para concessão do acréscimo de 25% nos termos do artigo 45 da Lei 8.213. Então, o segurado ele quer receber o complemento acompanhante, o complemento de acompanhante, como queiram, porque ele entende que necessita da assistência permanente de uma terceira pessoa, e o artigo 45 para realizar os atos básicos da sua vida, né? E o artigo 45 da Lei de Benefícios diz que ele tem direito a um acréscimo de 25% neste caso, ele faz o requerimento e o INSS, então, ele chama o segurado para avaliar a necessidade que ele esteja assistido de uma outra pessoa no seu dia a dia e, consequentemente, conceder-lhe, vejam, algo para melhorar a sua vida, conceder-lhe um valorzinho a mais, né? Um 25% do valor da aposentadoria a mais, repito. A outra situação, verificar a recuperação da capacidade para o trabalho mediante solicitação do aposentado. Vamos ficar no aposentado aqui. Galera, isso aconteceu recentemente no meu escritório aqui, no nosso escritório. Eu atendi um cliente, ele foi aposentado por invalidez num processo nosso, judicial, e foi convidado a trabalhar numa empresa, numa mineradora, e ele gostaria então de pedir o cancelamento, né, a cessação, né? Não, corretamente aqui, o ato administrativo não seria de cancelamento, mas sim de cessação. A cessação da sua aposentadoria por invalidez. E eu expliquei para ele todos os riscos e tal. Acho que ele acabou não pedindo, né? Ele não entrou em contato novamente, mas pelo que nós combinamos, ele me avisaria se ele pedisse. Ele acha que ele não pediu a cessação do benefício, mas ele poderia pedir, né? Este cliente, inclusive, ele já tem mais de 60 anos de idade. Então, ele está albergado por aquela situação do artigo 101, parágrafo 1º, inciso 2, no caso, mas se ele quer abrir mão do benefício, né, ele entende que tem condições de trabalhar, ele pode pedir a cessação e o INSS pode acolher, né, com a realização ou não de perícia médica. Entendo que deveria realizar sempre, mas já vi situações que não realizou, que a juntada de documento médico foi suficiente para o INSS já admitir a cessação do benefício, né, e a capacidade, por conseguinte, desse segurado e cessar, né, o pagamento da aposentadoria por invalidez. Para mim, um pouco displicente isso. Mas está aqui, né, que pode. Então, pode passar pela perícia nessa situação. E, por fim, subsidiar a autoridade judiciária na concessão da curatela. Como eu já comentei, pode ser que um juiz, na análise da curatela, ele determine que o médico do INSS, né, hoje perito médico federal, ele realiza essa perícia e, nessa situação, ok, ele pode passar pela perícia periódica. Tudo bem, galera? Pegamos isso? Onde está escrito tudo isso, professor? Ali no 101 ainda, só que no parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Belezinha? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Joia! Olhem que interessante este tema que eu separei para vocês aqui. A aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente e a submissão à avaliação pericial administrativa do INSS. Tem que dizer aos senhores que o parágrafo 4º do artigo 43 da Lei 8.213 de 91, com redação dada pela Lei 13.457 de 2017,
diz que o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria concedida judicial, repito, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 da mesma lei de benefícios. Portanto, meus queridos, há uma autorização expressa no parágrafo 4º do artigo 43 para que o segurado aposentado por invalidez seja convocado a qualquer momento pelo INSS para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a concessão da aposentadoria. Eu particularmente, muito embora haja esta previsão na lei, e aqui leiam comigo, por favor, este parágrafo 4º, observem comigo, por favor, este parágrafo 4º, muito embora aqui ele trate na mesma... no mesmo caldeirão, né? Colocando na mesma situação a aposentadoria concedida judicial ou administrativamente, eu, particularmente, como estava dizendo, tenho uma posição um pouco diferente no que condiz, diferente da maioria, no que condiz à possibilidade ou não de cessação administrativa da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente. Antes da gente prosseguir no tema, eu gostaria de frisar com os senhores que, conforme a leitura do artigo 43, parágrafo 4º, o que há aqui é uma autorização para convocação e avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria. A minha ressalva aqui é que quando nós tratamos da aposentadoria concedida judicialmente, eu tenho outros dispositivos na nossa legislação que nos dizem que não é possível a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente. Não é possível a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez concedida no processo judicial. Não é possível, por um ato administrativo, que se revogue, se rescinda uma decisão judicial de concessão da aposentadoria. Muito embora se trate de um benefício provisório, aqui na minha concepção, o INSS está autorizado, sim, nos termos do parágrafo 4º do artigo 43 da Lei de Benefícios, a convocar o segurado aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente judicialmente em razão de uma decisão judicial, entretanto, para cessar o pagamento deste benefício em razão de outros dispositivos previstos na nossa legislação, que falarei já, e em razão de princípios que envolvem a hermenêutica previdenciária, entendo que a cessação só poderia ocorrer através do ajuizamento, da propositura de outra ação judicial, de uma ação judicial pelo INSS. Bom, vamos ao meu raciocínio, é o que nós chamamos aqui de paralelismo das formas. Uma decisão judicial só poderá ser revogada por outra decisão da mesma natureza, portanto, por outra decisão judicial. Gostaria de expor aos senhores os meus fundamentos. Hoje sou corrente minoritária na doutrina e também na análise jurisprudencial vocês vão encontrar julgados minoritários nesse sentido, mas temos bons fundamentos, precedentes interessantíssimos aqui, para que lutemos por esta posição, por esta tese, que penso ser muito justa, né? E faz com que, então, nos empenhemos de coração para que isso dê certo, né? Então, vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu penso a respeito do tema. Bom, algumas ponderações. Princípio do paralelismo das formas. Como eu comentei com vocês, uma decisão judicial só poderá ser revogada por outra decisão judicial.
revisão ou cessação, aqui está a cessão, um erro de digitação, me perdoem, revisão ou cessação do benefício somente poderá ocorrer por decisão da mesma natureza, paralelismo, ou seja, judicial. Daí eu vou deixar os senhores um pouquinho com os artigos, porque nós vamos ao 505, inciso 1 do CPC e ao 71 da Lei 8.212, e eu quero comentar com vocês os detalhes a respeito desses artigos. Tá bom? Então, vamos ficando com a tela. Muito bem. Vamos ao CPC, então, primeiro. Gostaria que vocês acompanhassem, se puderem comigo, o CPC, o artigo 505, inciso 1, que ele diz. E vamos trazer fundamentos aqui, então, para a nossa discussão, né, pessoal? Para que nós possamos lutar por isso. Artigo 505, inciso 1. Eu já estou chegando aqui nele para que conversemos a respeito. Tá aqui. Então, vamos lá. Acompanhem comigo. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, do que o 505, inciso 1 está falando para a gente aqui? Daquela relação jurídica que, mesmo terminado o processo, ela continua acontecendo. É a relação jurídica que existe aqui entre o segurado, que tem a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente concedida, e o INSS. Acaba o processo e esta relação de trato continuado, né, mês a mês, ela se renova. Todo mês é paga aquela aposentadoria. Todo mês aquele segurado recebe o benefício, ou seja, a relação jurídica é renovada. É uma relação jurídica de trato continuado. E o que diz o 505, inciso 1? Nesses casos, observada a modificação do estado de fato, aqui no nosso caso do estado de fato, né, que levou ao julgamento procedente daquela ação, no nosso caso, com a concessão da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, deve a outra parte ingressar com uma ação revisional, visando alterar o que ficou estatuído no primeiro julgado. O que penso, então? Para a gente já ir moldando esta ideia, ainda temos que falar do 71 da Lei 8.212. O que eu penso aqui? Penso que o INSS pode convocar o segurado. Deixa eu voltar ao slide anterior. Aqui. O INSS ele pode convocar o segurado nos termos do 43, parágrafo 4º da Lei de Benefícios. Vejam aí, voltei para que vocês possam visualizar. Ele convoca. O médico perito do INSS avalia esse segurado. Se a avaliação for pela capacidade laborativa, o laudo pericial vai ter que estar muito bonitinho, né, primeiro. O laudo desse médico do INSS muito bonitinho, porque ele vai municiar o procurador da autarquia no ajuizamento de uma ação revisional. Aí ele encaminha essa prova, né, prova que imagino tem que ser muito bem feita para orientar o ajuizamento de uma ação judicial nesse sentido, revisional. O procurador do INSS provoca o judiciário e diz, olha, temos aqui uma modificação da situação de fato que ficou constatada no momento do proferimento da sentença e estou ajuizando a revisional porque ele não tem mais direito à aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. O que eu vejo com isso? Muito mais responsabilidade do médico do INSS, com todo respeito também, muito mais responsabilidade do procurador do INSS,
muito mais responsabilidade de todo mundo no ajuizamento desta ação revisional, né? Isso traz segurança jurídica, vejam os princípios que comentei, isso traz segurança jurídica nessa relação estabelecida entre segurado hipossuficiente e o INSS, isso preserva a dignidade humana deste alguém que já teve que acionar o Poder Judiciário uma vez na busca da concretização do seu direito, e eu acho que isso também traz um respeito maior ao próprio Judiciário, que não será provocado novamente na busca da garantia do mesmo direito pelo segurado, repito, parte hipossuficiente, claramente, nessa relação com a autarquia previdenciária, com a administração pública. O INSS provoca, já que você errou pela primeira vez, INSS, e não concedeu o benefício quando devido, forçando que aquele segurado ajuizasse uma ação e muito provavelmente tem esperado anos para enxergar na prática o seu direito concretizado. Agora, se você entende que ele não tem mais direito, você aciona o Poder Judiciário. E não o contrário, né? Dando margem para que o INSS cesse administrativamente o pagamento dessa aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, e o próprio segurado tenha que provocar pela segunda vez o Poder Judiciário na busca da garantia do seu direito, lembrando que estamos tratando de um direito fundamental social, de uma verba de natureza alimentar aqui, benefício previdenciário, substitutivo da remuneração, substitutivo do salário de contribuição do segurado, né? Beleza, meu povo? Mas não fica aqui, né? Eu quero também mostrar aos senhores o que diz o artigo 71 da Lei 8.212 a respeito do tema, e acho que ele reforça a tese que estou defendendo aqui. Então, bora lá. Vamos à Lei 8.212 juntos, se puderem acompanhar, por favor. Lei 8.212. Artigo 71. E ele vai nos dizer exatamente o seguinte. Eu vou ler o caput com vocês, depois nós vamos ao parágrafo único, porque é no parágrafo único que nós temos, para mim, a grande solução disso. Vamos lá. Artigo 71. O INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão. Então, ele diz que o INSS poderá rever os benefícios para a avaliação da persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade, inclusive aqueles concedidos judicialmente. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando em caso de fraude ou erro material comprovado. Eu vou reler para vocês. Prestem atenção. Foco. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, 505, inciso 1, e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando. Revisando, ó, 505, inciso 1, revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. Ora, meus queridos, vejam aqui comigo. Se o 71, parágrafo único da Lei 8.212, diz que é cabível liminar nas ações revisional ou rescisória que visam, né, desconstituir a decisão judicial que concedeu o benefício por incapacidade,
ele está sinalizando, e aqui ele está dizendo no caso de fraude ou má-fé, né? Ele está sinalizando para a gente que é necessário o ajuizamento de uma ação judicial para isso. É necessário o ajuizamento de uma ação judicial para tanto. Qualquer situação que demande a desconstituição de uma decisão judicial que reconheceu o direito do segurado e envolva a incapacidade para o trabalho ou a invalidez, né, nós temos aqui a necessidade de que o INSS ingresse com uma ação. E ele diz, sendo cabível, inclusive, a liminar nos casos de má-fé ou fraude comprovadas, né? Mas a ação está aqui, a necessidade do ajuizamento da ação para cessação. Repito, então qual é a minha ideia? O INSS pode convocar o segurado para avaliação da persistência da incapacidade para o trabalho? Sim. O aposentado por invalidez? Sim. A regra é que sim. Observadas as exceções do 101, a regra é que sim. Onde está a regra? No 43, parágrafo 4º da Lei de Benefícios. Entretanto, se esse benefício foi concedido judicialmente, ele vai poder convocar, mas não vai poder cessar o pagamento da prestação previdenciária. Se ele avaliar que não mais persiste a incapacidade para o trabalho, ele terá que ajuizar uma ação revisional, buscando a cessação do pagamento da prestação previdenciária. Isso nos termos do artigo 505, inciso 1, do CPC, do 71, parágrafo único da Lei 8.212, caput, parágrafo único da Lei 8.212. Temos como fundamento aqui ainda, repito, já falei, mas repito, a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana, o próprio prestígio ao Poder Judiciário, que não vai ser novamente acionado para julgar um caso idêntico àquele que ele acabou de julgar e reconheceu o direito do segurado ao recebimento do benefício. Então, penso que o paralelismo das formas, né? Olhem aqui, paralelismo das formas, cadê? Aqui, ó, já estava aqui. Princípio do paralelismo das formas, revisão ou cessação do benefício somente por outra decisão da mesma natureza, ou seja, aqui judicial, ele é aplicável ao direito previdenciário nesses casos. A gente precisa entender e defender que o segurado necessita de uma proteção especial, né? Especialmente após acionar o judiciário 1, 2, 3, às vezes mais vezes, né? Buscando a concessão do benefício que o INSS indeferiu ou que cessou indevidamente. Batam nesta tese, façam com que o Poder Judiciário se manifeste expressamente nas ações de vocês, que o Poder Judiciário condicione a cessação do benefício ao ajuizamento de outra ação, que isso fique consignado na decisão judicial. Beleza, pessoal? Isso tem que fazer parte do pedido desta ação de concessão da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por incapacidade permanente, né? E mesmo que não faça e tenha transitado em julgado, né, que não tenha feito e tenha transitado em julgado assim, é possível defender o paralelismo. Né? Então, se o meu cliente hoje, por exemplo, ele se aposentou por uma decisão judicial por invalidez, e o INSS busca a sua convocação para a cessação do benefício administrativamente, o que eu faço, o caminho que eu adoto, né, é a impetração de mandado de segurança com pedido liminar visando que o Poder Judiciário declare que o INSS pode até realizar ali a perícia periódica, mas que não pode cessar o pagamento do benefício, que o INSS tem que se abster da cessação do benefício. Tá? Então, pensem nas saídas técnicas para essas situações, né? Com a ressalva, claro, de ter transitado em julgado a decisão do primeiro processo, dizendo que o INSS pode convocar e cessar a qualquer momento. Aí a gente tem um problema. Agora pense, convocação é uma coisa, cessação é outra. As consequências práticas desses dois atos são bem diferentes. Beleza? Trago aqui aos senhores, deixá-los com a tela. Aí. Trago para os senhores
precedentes do STJ neste sentido. Deem uma olhadinha aí, STJ, RESP 14.08.281 de Santa Catarina. Temos essa decisão monocrática transitada em julgado, reconhecendo a aplicação do princípio do paralelismo das formas ao direito previdenciário. Temos uma outra decisão monocrática de 2019, essa ainda não transitada em julgado, pelo menos na minha última pesquisa não havia ainda transitado em julgado. Recurso especial com agravo 12.28.973 de São Paulo. E, por fim, cito uma decisão do STJ de 2012, recurso especial 120.1503, 120.1503, acordo publicado em 2012, como eu disse, em que o STJ também reconheceu a aplicação do princípio do paralelismo das formas ao direito previdenciário. Uma outra situação que eu trago aqui para vocês diz respeito, meus queridos, não agora ao trânsito em julgado com reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, mas uma outra situação que muitas vezes acontece no processo previdenciário, que é a conquista de uma tutela provisória, tutela antecipada ou tutela da evidência no curso da ação, e a convocação pelo INSS com a ação em curso, repito, né, com a ação ainda em andamento, sem trânsito, a convocação do INSS para que este aposentado por invalidez se submeta às perícias administrativas da autarquia, né? Ou até mesmo aquele que está recebendo auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, se submeta às perícias administrativas da autarquia. Eu gosto muito desse posicionamento firmado pelo TRF da 4ª Região sobre o tema, onde ele diz: o Estado detém o monopólio da atividade jurisdicional, sendo, portanto, a cessação administrativa do benefício concedido judicialmente ilegal, ou seja, enquanto o Poder Judiciário estiver cuidando daquela prestação previdenciária, no caso com a concessão da tutela antecipada ou da tutela da evidência, tutelas provisórias, né, o INSS não pode pôr a mão no pagamento do benefício. Ele não pode cessar aquele benefício, né, administrativamente. Por quê? A tutela jurisdicional é monopólio do Estado juiz, né? O Estado juiz só quem pode cuidar da revogação daquela decisão que no curso da ação concedeu o benefício por incapacidade ao segurado, no caso que estamos estudando a aposentadoria por invalidez. Então fica a menção a esses dois precedentes do TRF da 4ª Região neste sentido, para que lutem por isso também. Pois bem, vamos a algumas observações importantes sobre a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente e da aposentadoria por invalidez, né? Já no contexto, inclusive, da emenda constitucional 103. Vamos lá, vou deixar vocês com os slides novamente. Muito bem. Bom, primeiro ponto relevante. A metodologia de cálculo do benefício que nós estamos estudando foi alterada pela emenda constitucional 103 de 2019. A partir de então, a natureza comum ou acidentária do benefício, ela importa. Ela é levada em consideração para fins de apuração da RMI. Repito, a natureza da aposentadoria por invalidez, acidentária ou não acidentária, esta definição importa para fins de cálculo, né? A apuração do coeficiente de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. O meu friso aqui para vocês, no sentido de que as ações para reconhecimento da natureza acidentária da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, as ações serão cada vez mais comuns
e deverão ser ajuizadas e processadas pela Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, inciso 1, parte final da nossa Constituição Federal, com a ressalva do mandado de segurança, porque no caso de mandado de segurança, a competência é sempre da Justiça Federal Comum para julgamento. Mas, entretanto, porém, repito, quando trato de outras ações, com a ressalva do mandado de segurança, nós temos a competência para análise do caso, processamento e julgamento nos termos do artigo 109, inciso 1, parte final da nossa Constituição Federal. Lembrem aqui do acidente de trabalho típico, da doença profissional, da doença do trabalho, da concausalidade, todas as situações que ensejam o reconhecimento do acidente do trabalho em sentido amplo, nos termos do artigos 19, 20, 21 e 21A da Lei 8.213. Lembrem-se aqui também do NTEP, do Nexo Técnico Epidemiológico, né, que está especificamente previsto no artigo 21A da Lei 8.213. Como fazemos esse cruzamento? Nos termos da lista C do anexo 2 ao decreto 3.048 de 99. Lembrem de tudo isso que nós já estudamos aqui nas aulas passadas, tratando da aposentadoria por invalidez e eventualmente de outros benefícios por incapacidade sobre os quais comentamos aqui. Então, a natureza acidentária que importa. Onde nós vamos encontrar isso? No artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Muito bem. Até que lei discipline a matéria, né? Porque há uma desconstitucionalização no 26 da Emenda Constitucional. Até que lei discipline a matéria, é assim que irá funcionar. Valor mínimo da renda mensal. O valor mínimo da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez é de um salário mínimo, nos termos do artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que nenhum benefício substitutivo do salário de contribuição ou da remuneração do segurado poderá ter valor inferior a um salário mínimo, hoje R$ 1.045. Hoje, R$ 1.045. Bom, e o valor máximo, professor, da aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, né? O valor máximo deste benefício, analisado isoladamente, né, deste benefício, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, é o teto definido anualmente através de portaria, tá? O teto do salário de contribuição, que define para a gente também qual é o teto do valor do benefício. O teto hoje, R$ 6.101,06. R$ 6.101,06. R$ 6.101,06. A última portaria que nós temos, nós estamos em maio, né, de 2020, a última portaria é a portaria do Ministério da Economia, número 914 de 2020. Então, este é o valor máximo da aposentadoria por invalidez. Voltamos, galera, com mais direito previdenciário para vocês. Agora vamos entrar num assunto que eu entendo ser interessantíssimo. O famoso complemento acompanhante ou auxílio acompanhante, previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91, coincidentemente também no artigo 45 do Decreto 3.048 de 99, e há também, meus queridos, lá no Decreto 3.048 de 99, no seu anexo 1, uma tabelinha das situações que ensejam a concessão deste complemento acompanhante ou auxílio acompanhante. Mas que benefício é este, professor? Este é aquele benefício de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, devido aos aposentados nesta espécie de aposentadoria, nos termos do artigo 45
da Lei 8.213 de 91, que necessitam do acompanhamento permanente de outra pessoa. Isso para a realização das atividades básicas do seu dia a dia. Eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo aqui no nosso material os detalhes, né? Os detalhes a respeito deste complemento acompanhante que eu estou trazendo para vocês. Repito, fundamentação 45 da Lei de Benefícios, 45 do Decreto 3.048 de 99, lá no decreto ainda o anexo 1, com uma listagem de situações exemplificativa, essa listagem, hein? Exemplificativa a listagem de situações que enseja o reconhecimento do direito a este complemento, a este valor adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no nosso material. Muito bem. Então, nós temos o complemento aqui. A hipótese legal, na doutrina, vocês lerão muito grande invalidez, é de grande invalidez, da necessidade da assistência permanente de outra pessoa. E os detalhes. O segurado poderá receber a integralidade dos benefícios. Por que no plural, né? Porque ele está se referindo à aposentadoria por incapacidade permanente e ao complemento. Né? O segurado poderá receber a integralidade dos benefícios, mesmo quando a soma dos valores do complemento e da aposentadoria ultrapassar o valor teto. Professor, de quanto é o teto? Nós já vimos no bloco anterior, né? O teto aqui de 6.101,06. Então, somando o valor da aposentadoria com o valor do complemento, a gente tem sim a possibilidade de que isso ultrapasse os R$ 6.101,06 hoje, né? Hoje considerado o teto do regime geral de previdência social. Então, bem bacana que não sofremos limitação aqui, né? Bom, o que mais? O complemento acompanhante é reajustado ao mesmo tempo que a aposentadoria. Então, a aposentadoria sofre o reajuste, o complemento acompanhante sofre o reajuste na mesma proporção. Isso é lindo, né? Porque o valor dele não fica estagnado, a gente tem a recomposição das perdas inflacionárias com a correção monetária. Muito bem. O complemento acompanhante cessará com o óbito do segurado, sendo, portanto, intransferível. Olhem que importante essa informação. Este valor recebido a título de complemento acompanhante, ele não vai impactar, repito, não, ele não vai impactar na pensão por morte. Por que ele não vai impactar na pensão por morte? Porque a lei deixa claro que ele é intransferível, ele é personalíssimo, nada dele se transfere para a pensão por morte, não há repercussão alguma. Então, o segurado faleceu, o que nós temos aqui é simplesmente a cessação do complemento acompanhante e, no caso de concessão da pensão por morte, esqueçam, né? Esqueçam que ele foi pago conjuntamente com a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente aqui, e não será isso que vai lastrear o valor da pensão por morte, né? Vai impactar no valor da pensão por morte, tá bom? Bom, continuando aqui. Antes da gente passar a essa análise, que eu acho bastante interessante também, a respeito da possibilidade de outras aposentadorias diferentes da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, sofrerem a incidência, né, deste complemento acompanhante, serem bases para a concessão deste complemento acompanhante, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui na prática. Acompanhem comigo. Aqui, ó. Deixa eu ficar só com vocês, é mais fácil. Aí. O que pode acontecer?
Pode acontecer do segurado, no momento do requerimento da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, que ele já esteja em situação de grande invalidez. Se ele já estiver em situação de grande invalidez, o perito médico, né, hoje conhecido como perito médico federal, perito do INSS, ele já deve sinalizar para a existência da necessidade da assistência permanente de outra pessoa, e o INSS, assim, deve conceder o complemento acompanhante de plano. Caso isso não seja feito, é perfeitamente possível que reclamemos este direito judicialmente, ou seja, que ingressemos com ação judicial pleiteando a concessão do complemento acompanhante. Estamos falando aqui ainda do complemento sobre a aposentadoria por invalidez, essa situação primeira que tratamos até o momento aqui na aula de hoje, né? No comecinho dessa última parte da aula de hoje. Agora, nada impede que esta grande invalidez ela surja em momento em que o segurado ele já está recebendo a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. E nesta hipótese, é possível, portanto, requerer a concessão do complemento acompanhante no curso do recebimento da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, sendo, por óbvio, o benefício devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, neste caso, se comprovada esta grande invalidez na data em que foi requerida esta complementação. Então vejam que a gente não tem muitas amarras aqui quando a gente trata do complemento acompanhante. Ele pode ser concedido de plano, lá juntamente, no mesmo momento que a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente mas se surgir a grande invalidez no curso do recebimento do benefício, nada impede que ele também requeira. Não há também, olhem que interessante isso, não há também necessidade de que a grande invalidez decorra da mesma doença que gerou a concessão da aposentadoria por invalidez. Eu posso ter um segurado aposentado em razão de uma hérnia discal L4, L5, L5, S1, que determinou a sua incapacidade total e permanente para o trabalho, e que receba o complemento acompanhante em razão de estar acometido hoje de um mal de Alzheimer, de um mal de Parkinson, né, numa situação agravada, e daí por diante, Então, pensem em todas essas possibilidades. Hoje, pelos canais de atendimento eletrônicos do INSS, a gente não tem a possibilidade de fazer esse requerimento, a gente tem que fazer o requerimento junto à agência, mas toda hora isso muda, então pode surgir essa possibilidade nos canais eletrônicos, ainda mais no período de pandemia do coronavírus, né? Muita coisa tem sido atualizada rapidamente, com frequência, né? Pode ser que surja essa possibilidade. Caso contrário, teremos que fazer requerimento administrativo na agência do INSS para que esse direito seja avaliado, tá? Bem interessante a tese. Se a gente comprovar judicialmente, repito, que o direito do segurado já existia lá na data de início de benefício da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, dá para buscar todos os atrasados no processo judicial onde se requer o complemento acompanhante, que o servidor do INSS, o perito do INSS, não observou que o seu cliente tinha direito, né? Não sinalizou isso para a autarquia e acabou não gerando a concessão da prestação. No caso, novamente, na hipótese de surgimento da grande invalidez durante o recebimento do benefício, não há problema algum. Basta fazer o requerimento e aguardar a análise do INSS, se for o caso, ingressar com ação para tanto. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, então vamos àquele outro tema, na verdade um subtema deste complemento acompanhante, que diz respeito à possibilidade de incidência dessa complementação sobre outras aposentadorias diferentes da aposentadoria por invalidez
da aposentadoria por incapacidade permanente. Então vamos ao nosso material, simbora. Então está aí. O STJ recentemente ele julgou um tema repetitivo sobre esta matéria. É o tema 982, tema repetitivo sobre esta matéria, tema 982. Nesta oportunidade, o STJ decidiu que é perfeitamente possível a incidência deste complemento acompanhante sobre outras aposentadorias diferentes da aposentadoria por invalidez. Muito legal a decisão do STJ, fundamentada aqui esta posição do Superior Tribunal de Justiça no princípio da isonomia, interessante, né? Porque traz um fundamento constitucional e também num possível caráter assistencial desse complemento acompanhante de 25%. Então, bem interessante essa posição do STJ, né? Estendendo, portanto, a aplicação do artigo 45 da Lei 8.213 para todas as modalidades de aposentadoria. Então, a aposentadoria de base pode ser uma aposentadoria por invalidez, claro, ou por tempo de contribuição, ou por idade, ou da pessoa com deficiência, ou especial. Muito legal a posição, repito, do STJ sobre a matéria. Meus queridos, vamos lá. Deixa eu passar alguns detalhes para vocês a respeito deste julgamento, tá? Tá. O INSS, galera, ele realizou uma petição, ele apresentou uma petição neste processo ao Supremo Tribunal Federal, requerendo a suspensão em todo o território nacional das ações judiciais individuais ou coletivas e em qualquer fase processual que tratam sobre a extensão do pagamento do adicional de 25%, né, para outras aposentadorias. É o PET, anotem aí, PET com temudo, PET de petição, temudo 8002. 8002. E a primeira turma do STF, na sessão de julgamento do dia 27 de fevereiro de 2019, 27 de fevereiro de 2019, a primeira turma do Supremo deferiu, né, a suspensão das ações que tratam sobre o assunto. Mas olha que interessante. Nada impede aqui que você ingresse com a ação e comprovados os pressupostos para concessão da tutela provisória, seja ela a tutela antecipada ou a tutela da evidência, né, seja concedido o complemento acompanhante sobre outras aposentadorias. Especialmente a tutela antecipada me chama a atenção aqui, porque vivemos num momento de pandemia, né? Também porque pela própria origem dessa prestação, é alguém que está necessitando da assistência permanente de outra pessoa, é uma situação grave, é possível a concessão. Então, a determinação de suspensão no território nacional do andamento das ações individuais ou coletivas, né, em qualquer fase, determinada pelo Supremo, ela acaba obstaculizando, sim, que esta decisão do STJ, tomada em série de repetitivo, repercuta para outros processos,
que estão em andamento, que inclusive estavam suspensos aguardando, sobrestados, aguardando a análise pelo STJ dessa temática. Entretanto, nada impede a concessão de tutela provisória nesta situação, né? Especialmente, repito, a tutela antecipada me chama a atenção. Eu trago para vocês aqui precedente da TNU sobre o tema, que acho legal também, que GEF, né? O STJ também, claro, as decisões dele impactam no GEF, mas a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização do GEF, já tinha a posição nesse sentido, então o STJ segue a mesma linha, de maneira bem, repito, interessante aos segurados. Resta saber o que o Supremo vai decidir, né? Porque o INSS vai levar essa matéria à análise do Supremo, já peticionou e conseguiu efeito suspensivo desta decisão, e vamos ver se ele vai admitir o extraordinário, se admitir o extraordinário, se ele vai provê-lo, né? Digo, o extraordinário do INSS. Galera, nesta situação aqui, de complemento acompanhante e a sua incidência sobre outras aposentadorias diferentes da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, não é necessário, galera, não é necessário prévio requerimento administrativo. Por que não é necessário prévio requerimento administrativo, né? Porque é evidente a existência de lide, é evidente a pretensão resistida, portanto, é evidente o interesse de agir. Esta condição da ação está presente aqui, o interesse de agir neste caso. É evidente porque, repito, há pretensão resistida, há lide. O INSS se opõe ao pedido, tanto que judicialmente peticionou ao Supremo e conseguiu até a suspensão dos efeitos da decisão do STJ no tema repetitivo 982. Beleza? Então, se vocês forem ingressar com a ação, pedirem a tutela antecipada, a tutela da evidência, e tem que entrar com a ação, galera. Não fique esperando, não. O Supremo vai decidir, seu cliente está perdendo dinheiro numa dessa, tá doido? Não precisa passar pela via administrativa. Abre preliminar, né, no processo, diz, olha, aqui a notória pretensão resistida do INSS, explica tudo que o professor disse aqui, da discussão judicial que existe, especialmente esta, tema 982, do PET que nós comentamos aqui, existente, o INSS peticionando ao Supremo, né? E segue o jogo. Vamos discutir, tá? Belezinha? Bora? Então vamos passar. Muito bem. Vamos falar de DIB da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez. Data de início do benefício. Então vamos lá. A data de início da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, quando decorrente da transformação do auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença em aposentadoria, é o dia imediato ao da cessação deste benefício. Como assim, professor? Imaginem o seguinte, que um auxílio-doença foi concedido até 11/5/2020 pelo INSS. No dia 12, o INSS entendeu que havia direito à aposentadoria por invalidez. Qual foi o último dia de recebimento do auxílio-doença? Dia 11. Último dia de recebimento do auxílio-doença, dia 11. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia 12. Então, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. DCB do auxílio-doença num dia, DIB da aposentadoria por incapacidade permanente no outro dia. Beleza, galera? Até aqui simplesinho, né? Então, eu vejo qual é a DCB do auxílio-doença e logo em seguida, no dia posterior, eu fixo a DIB da aposentadoria. Então, vamos ao material. Mas e quando
A aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente não é decorrente da transformação de um auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença. Então, vamos lá. Para os segurados empregados, exceto o doméstico, fica assim. A contar do 16º dia de afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, quando postulada após o 30º dia do afastamento da atividade. Os 15 primeiros dias de afastamento são de responsabilidade da empresa, que deverá pagar ao segurado empregado o seu salário. Vamos entender isso daqui, meus queridos. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma situação de DIB da aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. Para o empregado, exceto o doméstico. Exceto o empregado doméstico. Beleza? Neste caso, se o benefício for requerido em até 30 dias, guardem isso. Se o benefício for requerido em até 30 dias, anotem, hein? Benefício requerido em até 30 dias da data de início da incapacidade. Benefício requerido em até 30 dias da data de início da incapacidade. A DIB será fixada no 16º dia, de afastamento. Até o 15º dia de afastamento, quem paga é o empregador, é a empresa. Quem paga é o empregador, quem paga é a empresa. Se o benefício for requerido após o 30º dia, da DII, da data de início da incapacidade, daí vai ser fixada a data de início da incapacidade, a data de início do benefício, na data da entrada do requerimento. E vejam que aqui, isso que eu ia dizer, a grande questão é a data de início da incapacidade, né? Porque se a data de início da incapacidade, se o requerimento for requerido, se o requerimento for realizado, em até 30 dias da data de início da incapacidade, a gente tem a retroação, a fixação, né, da DIB no 16º dia. Se requerido depois, a gente tem a fixação da DIB na data da entrada do requerimento. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês que a empresa paga os 15 primeiros dias, eu coloquei salário entre aspas, né? Quando vocês estudarem custeio aqui, vocês verão que nós temos uma discussão, e essa é uma discussão bem interessante para a empresa, de que esses 15 primeiros dias que a empresa paga a título de benefício por incapacidade, né? 15 dias que antecedem uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio-doença, né, ou ao segurado, eles não têm natureza de salário, não têm natureza remuneratória, salarial, mas sim natureza de benefício previdenciário. Então, não deveria incidir contribuição previdenciária sobre estes 15 primeiros dias, sabe? Não que a empresa esteja desobrigada a pagá-los, não é isso. A empresa precisa pagar, ela tem que pagar esses 15 primeiros dias, não é disso que o professor está falando. Mas que não incide contribuição previdenciária sobre esses 15 primeiros dias, isso é defensável, essa é a tese, né?
O STJ, inclusive, já julgou repetitivo sobre essa matéria. Um bom trabalho para ser oferecido para as empresas, né? Declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre esses 15 primeiros dias que antecedem benefício por incapacidade e devolução do que foi pago nos últimos 5 anos, essa limitação temporal em razão da prescrição quinquenal. Deixa eu aproveitar e já dizer para vocês aqui antecipadamente, né, que se for concedido auxílio-doença em razão do Covid-19, nos termos do artigo 5º da Lei 13.982 de 2020, concedido o auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária em razão da Covid-19, a gente tem a possibilidade da empresa abater os valores que ela gastou a título de pagamento de salário, entre aspas, né, nesses 15 primeiros dias, das suas contribuições previdenciárias realizadas habitualmente. Então, se o segurado se afastar em auxílio-doença por conta do coronavírus, empregado, a empresa é obrigada a pagar esses 15 primeiros dias para ele. Esses 15 primeiros dias, esse gasto que ela teve, ela pode abater dos valores das suas contribuições previdenciárias nos termos do artigo 5º da Lei 13.982 de 2020. Então, é uma informação aí relevante, especialmente para quem trabalha para empresas. Mas nós estamos falando da dívida aposentadoria por incapacidade permanente, então vamos voltar aqui. Quando ela não decorre a aposentadoria da transformação de auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença, nesta hipótese, a gente tem a fixação no 16º dia, se requerido o benefício em até 30 dias da data de início da incapacidade, ou a fixação na data da entrada do requerimento, se for realizado este pedido após os 30 dias de afastamento. Para o segurado empregado doméstico, para o trabalhador avulso, para o contribuinte individual, para o segurado especial, para o segurado facultativo e para o trabalhador intermitente, quando falo do intermitente aqui, remeto os senhores à leitura do Manual de Direito Previdenciário do professor João Batista Lázari e do professor Carlos Alberto Pereira de Castro, que inclui o intermitente aqui. A data de início da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente será fixada na data de início da incapacidade, se requerida em até 30 dias desta, ou se requerida após o 30º dia de incapacidade na data da entrada do requerimento. Repito, no caso do empregado doméstico, do trabalhador avulso, do contribuinte individual, do segurado especial, do segurado facultativo e do intermitente, do empregado intermitente, a gente tem aqui a fixação da DIB a partir da data de início da incapacidade, se requerido o benefício em até 30 dias. Se for requerido após os 30 dias, a fixação da DIB vai se dar na data da entrada do requerimento. Nós temos uma outra situação aqui bem peculiar, que inclusive foi sumulada pelo STJ a respeito da data de início da aposentadoria por invalidez, que se trata daquela situação em que ela é requerida exclusivamente na via judicial, sem a prévia passagem pela via administrativa. Como é que fica a fixação da data de início do benefício nesse caso, né? Repitem que ela é requerida judicialmente. Vejam o que o STJ, só judicialmente, né? Vejam o que o STJ decidiu. Súmula 576. Súmula 576 do STJ. Súmula 576 do STJ. Será a DIB fixada na data da citação válida. Data da citação válida. Então, DIB fixada na data da citação válida. Isso porque, segundo o STJ, repito, segundo o STJ, a citação
além de informar ao INSS o litígio, neste caso, né, que há lide, que há alguém pleiteando um benefício, além de informar ao STJ o litígio, constitui o INSS, o litígio, perdão, constitui o mesmo INSS em mora quanto à cobertura do evento causador da incapacidade e utiliza como fundamento aqui o 240 do CPC, o STJ, tá, galera? Então, além de informar o litígio ao INSS, o constitui em mora quanto à cobertura do evento causador da incapacidade. Beleza? Tudo bem? Ó, pessoal, não tem muito segredo aqui não, né? Tem muito segredo aqui não. Eu, particularmente, não gosto dessa posição do STJ porque faço uma analogia, até uma comparação com o que ocorre na via administrativa, né? Na via administrativa, quando nós requeremos um benefício por incapacidade, o INSS ele vai tomar ciência de toda a documentação e tal no momento da perícia, né? E isso muitas vezes demora para acontecer. E o benefício é devido desde a data de início da incapacidade, como nós acabamos de ver, ou desde a data da entrada do requerimento, ou no caso do empregado a partir do 16º dia de afastamento. Não há nenhuma limitação. Então, para mim aqui, se o benefício for requerido judicialmente direto, não houver precedência de auxílio-doença, nada, só estou requerendo a aposentadoria por incapacidade permanente na justiça, repito, direto, sem a passagem pela via administrativa, a fixação da DIB deveria acontecer na data do ajuizamento da ação, na data da propositura da ação, e não na data da citação do INSS. Mas o STJ sumulou isso, a gente precisa tentar derrubar a súmula, se for o caso. Tudo bem? Belezinha até aqui, meu povo? Nossa, aposentadoria por invalidez é uma matéria gigante, né? Toma um tempo, é gostoso o tema, mas toma um tempo danado aqui da nossa aula, né? Vamos falar agora da cessação da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Meu povo, nem sempre a aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez ela é cessada imediatamente. Nem sempre o INSS pode cessá-la imediatamente ao constatar a aptidão do segurado para o trabalho. O segurado ele pode receber por um tempo, ainda mesmo já constatada a sua aptidão para o trabalho, a sua capacidade para o trabalho, ele pode receber por algum tempo o que nós chamamos de mensalidades de recuperação. Ele pode receber o benefício por um tempo integralmente, este benefício diminuindo ao longo do tempo, 50%, depois 25%, a gente vai ver aqui, ou ele ainda pode receber o benefício na integralidade por um certo período e depois existir a efetiva cessação do benefício. Vamos entender essas hipóteses? Nós estamos lá, galera, eu não coloquei o número do artigo aqui, mas anotem, estamos lá no artigo 47. Artigo 47 da Lei 8.213 de 1991. Então, vamos lá ao artigo 47. Muito bem. Hipótese 1. Vamos à hipótese 1. Quando a recuperação ocorrer, dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que antecedeu sem interrupção a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, o benefício cessará. Vamos ver então? Olhem, quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data de início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. Bora! De imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa, quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Então, diz aqui
o artigo 47 da Lei 8.213, que é possível a cessação imediata quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu, no caso do segurado empregado que tiver direito a retornar à mesma função que desempenhava na empresa quando se aposentou. Então, essa é uma hipótese, acabamos de ver, que o benefício pode ser cessado imediatamente. Vamos agora a situações diferentes. Ainda naquela linha de quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data de início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Então, o que ele está dizendo? Olha, para os outros segurados, né, nós temos, e no caso de cessação do benefício, dentro de 5 anos de recebimento, nós temos aqui a continuidade do pagamento do benefício pela mesma por meses, né? Por meses, em meses, na mesma quantidade de anos que o segurado recebeu o benefício. Como assim? Olha o exemplo. 4 anos de benefício por incapacidade, né? Estamos falando da aposentadoria por invalidez, nas condições acima especificadas, darão direito ao segurado, considerado apto ao INSS, ao recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente, por invalidez, por mais 4 meses após a verificação da recuperação da capacidade laborativa. Então, se eu tenho um contribuinte individual e ele agora teve o benefício cessado, a aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de 5 anos. Ele recebeu o benefício por quantos anos? Por 3 anos. O INSS vai poder cessar o benefício dele imediatamente? Não vai poder cessar o benefício dele imediatamente. Vai ter que pagá-lo ainda por 3 meses, mesma quantidade de anos que ele ficou recebendo a prestação. 3 anos mais 3 meses de benefício. 1 ano mais 1 ano de benefício. 2 anos, 1 ano mais 1 mês de benefício. 2 anos mais 2 meses de benefício. Como eu já exemplifiquei, 3 anos, 3 meses de benefício, né? E assim sucessivamente, tá? Então, quando a recuperação ocorrer dentro dos 5 anos, tá? Mas e se a recuperação ocorrer após 5 anos? Após o prazo de 5 anos? Ou quando ainda o segurado for declarado apto para o exercício de atividade de trabalho, né, diverso do qual ele habitualmente exercia. Aí nós temos as mensalidades de recuperação, como na maioria das vezes a gente ouve falar por aí. O INSS sendo obrigado a pagar o benefício por 6 meses ainda na integralidade, por mais 6 meses metade, 50%, e por fim, por mais 6 meses, 25%. 6 meses de integralidade, 6 meses de 50% e 6 meses de 25%. Mensalidades de recuperação. Então, vejam, o benefício pode ser cessado de imediato. Estamos vendo aqui, quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, e for empregado e ele conseguir voltar para a mesma atividade que ele desempenhava antes da aposentadoria na empresa, pode ser cessado imediatamente. Caso contrário, para os demais segurados, o benefício será pago ainda após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para estes outros segurados, né? E aí nós já vimos os exemplos aqui. Quando o benefício for cessado após os 5 anos. Então, já tem 5 anos de benefício, né? Então, após os completar o prazo de 5 anos de benefício, aí
há uma cessação gradual, gradativa da aposentadoria por invalidez, nos moldes que eu expus aqui. 6 meses de integralidade, 6 meses de 50%, 6 meses de 75%. E essa hipótese é ainda aplicada quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia. E aqui, galera, portanto, mesmo que a cessação ocorra dentro de 5 anos nessa segunda hipótese. Depois do ou aqui, coloque uma barrinha para vocês entenderem que são duas situações na hipótese 2, né? Duas situações na hipótese 2. A primeira, quando a recuperação ocorrer após o prazo de 5 anos, e a segunda, quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, né? Então, são duas situações. Nesta última, quando ele é declarado apto para o exercício de trabalho diferente daquele que habitualmente exercia, a cessação da aposentadoria por invalidez pode ter ocorrido, inclusive, antes dos 5 anos de recebimento do benefício, que nós teremos as mensalidades de recuperação pagas desse jeitinho aqui. Belezinha, galera? Tudo bem? Acho que ficou entendido, né? Eita, chegamos no auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença. Vamos falar um pouquinho dele, então, na aula de hoje. Na aula que vem a gente continua, né? E fala ainda do auxílio acidente. Então, vamos lá, galera. Vamos para este benefício queridinho de muitos, né? Que socorre os segurados no momento de incapacidade temporária para o trabalho. Aqui eu trago algumas referências legislativas para vocês importantes, como sempre faço no início das aulas. Vamos começar pela Constituição, no início das aulas tratando de determinados temas, né? Vamos começar pela Constituição. Então, artigo 201, inciso 1, que trata do risco social acobertado pelo auxílio por incapacidade temporária. Agora, muito claro, a incapacidade temporária para o trabalho. Sabemos que aqui essa incapacidade deve perdurar por mais de 15 dias. Até 15 dias nós não temos a proteção oferecida pela Previdência Social. Artigo 59 e seguintes da Lei de Benefícios. Artigo 71 e seguintes do Decreto 3.048 de 99. Artigo 300 e seguintes da IN 77 de 2015. Temos aqui ainda o ofício circular número 64 de 2019 do INSS, a portaria 450 de 2020 do INSS, o ofício circular 64 e a portaria que regulamentam, né, as questões postas na emenda constitucional 103 de 2019, na reforma da Previdência. O Manual de Perícias Médicas do INSS, importante que nós conheçamos, né? Ele é de 2018. A Lei 13.982 de 2020, que trata da antecipação do valor de um salário mínimo do auxílio-doença no período de pandemia do coronavírus e também da possibilidade da empresa abater, né, dos valores das suas contribuições previdenciárias os 15 dias pagos de salário ao empregado acometido pelo coronavírus, 15 dias que antecedem a concessão do auxílio-doença. A portaria conjunta 9381 de 2020, o ofício circular 1217 de 2020, ambos tratando da regulamentação da análise do direito à antecipação do valor do salário mínimo, de um salário mínimo do auxílio-doença, né? Da postagem do atestado médico, dos requisitos deste atestado médico no meu INSS, então tá tudo aqui. A portaria 552 de 2020, que trata dos pedidos de prorrogação neste período de pandemia do coronavírus, como é que vai funcionar, né, os pedidos de prorrogação, se os benefícios serão mantidos ou não. Bom, nós vamos falar sobre tudo isso na aula. Vamos passando aqui. Vamos aos pressupostos de concessão do auxílio doença, galera, ou por incapacidade temporária. Nós estudamos lá na aposentadoria por invalidez, e eu comentei bastante isso com vocês, né?
muitos temas que são comuns no auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária agora. Então vai ficar tudo muito mais fácil, mais mastigadinho aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Quais são os pressupostos de concessão do auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença? Primeiro, a incapacidade temporária para o trabalho ou para atividade habitual que perdure por mais de 15 dias. Repito, a incapacidade para o trabalho de até 15 dias não é atendida pela Previdência Social, não é tutelada, pelo INSS. Só é pago o benefício previdenciário, o auxílio-doença ou por incapacidade temporária, se esta incapacidade para o trabalho ultrapassa os 15 dias, portanto, 16 dias ou mais. Vejam que esta incapacidade temporária, ela não precisa ser total, ela pode ser parcial. Lembrando, incapacidade total para toda e qualquer atividade laborativa. Parcial. Pode ser uniprofissional, pode ser multiprofissional, né? Ou seja, para uma atividade especificamente, para múltiplas atividades, ou para uma ou múltiplas atividades, né? E isso já é suficiente para a concessão do auxílio-doença ou por incapacidade temporária, diferentemente do que acontece no caso da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, que é exigida a incapacidade, aí sim, omniprofissional, para toda e qualquer atividade laborativa. Professor, mas o meu cliente está incapaz totalmente para o trabalho. Não, tudo bem, estou dizendo que não é exigida a incapacidade omniprofissional. Se ela existe, ok. A incapacidade é temporária, ele vai receber auxílio-doença. Mas pode ser aqui a incapacidade simplesmente para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado. Imagine que eu sou professor, eu tenho um problema na minha garganta e nas minhas cordas vocais e eu não posso exercer a minha atividade por mais de 15 dias. É caso de auxílio-doença. Não, mas você pode coordenar, porque você também coordena. Né? Você pode dar aula. Vejam, até nessa hipótese de múltiplas atividades, é legal dizer isso para vocês, já adiantar, a própria legislação, decreto 3.048 de 99 trata disso. No caso de múltiplas atividades, é possível a concessão do auxílio-doença com relação a uma delas, só para vocês entenderem o teor deste caráter parcial da incapacidade, sendo inexigível a incapacidade total para o trabalho como pressuposto de concessão do auxílio-doença ou por incapacidade temporária para o trabalho. A gente vai falar mais detalhes sobre essa questão das múltiplas atividades aqui, tá? Carência. A carência para este benefício é igualzinha à carência da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Então, temos carência de 12 contribuições mensais, com exceções previstas na lei que nós já estudamos. Quais são essas exceções da carência? Vamos lá? Vamos lembrar? Quando o benefício decorrer de acidente. Precisa ser acidente do trabalho? Não necessariamente. Pode ser acidente do trabalho ou acidente não relacionado ao trabalho, conhecido como acidente de qualquer natureza, onde nós vamos encontrar isso no artigo 26 da Lei 8.213 de 91. Mas tem uma outra hipótese, doença grave. Caso o auxílio seja decorrente de uma doença considerada grave, a incapacidade que está gerando o pedido daquele auxílio-doença ou por incapacidade temporária for decorrente de uma doença considerada grave pela legislação, vamos lembrar, artigo 151 da Lei 8.213 de 91, portaria 2998 de 2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social e do Ministério da Saúde. Doença grave, não há que se falar aqui também em exigência de carência, ou seja, de um número mínimo de contribuições mensais para que o segurado faça jus ao pagamento, ao recebimento do auxílio-doença ou por incapacidade temporária. E, por fim, nós temos aqui a qualidade de segurado na DII. A qualidade de segurado na data de início da incapacidade
é um pressuposto de concessão, sim, do auxílio doença. Então, a incapacidade não pode surgir no momento em que o segurado não está vinculado ao INSS, seja no que diz respeito à vinculação ordinária, né, com o pagamento de contribuição previdenciária, seja no que diz respeito, ou com a obrigação tributária por substituição de alguém, né, no caso do empregado, por exemplo, o empregador, para que entenda, ou no caso de manutenção extraordinária da capacidade, da qualidade de segurado, né? Para quem está no período de graça, por exemplo. Quem está no período de graça mantém a condição de segurado extraordinariamente, né? Então, precisa a incapacidade surgir ou quando o segurado está ali pagando as suas contribuições ou tem um responsável tributário por substituição para isso, ou ainda quando está no período de graça. Vale lembrar, galera, que quando há um responsável tributário por substituição, eu sempre friso isso, o segurado nunca pode ser prejudicado pela falta do recolhimento da contribuição previdenciária. É enunciado número 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Enunciado número 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social, beleza? Tudo bem? Estamos juntos por aqui. Remeto vocês também nesta análise ao artigo 30 da Lei 8.212 de 91 e 33 também da Lei 8.212 de 91. Além do artigo 34 da Lei 8.213 de 1991. Então, vamos passar os pressupostos aqui. Incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual que perdure por mais de 15 dias. Então, a incapacidade, sim, pode ser parcial, não precisa ser total, pode ser só para o trabalho ou para a atividade habitual. Se existirem múltiplas atividades, pode ser concedido o auxílio-doença em razão tão somente de uma delas, se o segurado estiver incapaz para uma dessas atividades. A carência é exigida, número mínimo de contribuições mensais, nos moldes do artigo 25 da Lei 8.213, 12 contribuições mensais. Exceções previstas em lei no 26 da Lei 8.213. Quando o benefício for decorrente de acidente do trabalho ou de qualquer natureza, ou ainda quando for decorrente de doença grave. Qualidade de segurado na data de início da incapacidade também é pressuposto. Professor, este benefício é devido para todos os segurados do regime geral? Galera, entendo que sim, para todos os segurados, inclusive para o facultativo. Princípio da universalidade de cobertura e do atendimento. Já falamos sobre isso lá na aposentadoria por invalidez, né? Artigo 94 da Constituição Federal. Mesmo agora, o risco social atendido sendo a incapacidade para o trabalho, né? Incapacidade temporária, isso estando escrito expressamente no 201, inciso 1, e mesmo o segurado facultativo não trabalhando, todos os segurados, na minha concepção, têm direito, inclusive este segurado facultativo, tá? Que não trabalha, porque se paga o seguro tem que ter contrapartida, universalidade de cobertura e atendimento, princípio princípio do caráter contributivo da Previdência Social, necessária repercussão dos salários de contribuição em benefício, nos termos do 201 caput e parágrafo 11 da Constituição Federal, beleza? Então, aqui dentro do que nós já conversamos lá na aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Muito bem, eu coloco aqui para vocês que para fins de concessão do auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, a incapacidade para o trabalho não necessariamente deve ser total, ou seja, para toda e qualquer atividade laborativa. Não precisa. Neste sentido, caso o segurado exerça mais de uma atividade abrangida pelo regime geral, o benefício será devido, mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, conforme eu comentei, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo, conforme dispõe o artigo 73 do Decreto 3.048 de 99. Então, bem legal isso aqui para a gente, né, no caso de múltiplas atividades e incapacidade para uma ou mais delas, né?
Vale dizer aqui, reiterar que no caso do auxílio-doença por incapacidade permanente, o segurado também está obrigado a passar pela reabilitação profissional oferecida pelo INSS sob pena de suspensão do pagamento do benefício, né? E também se submeter a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, nós já falamos a respeito, né? E qual é a questão aqui? Se o processo de reabilitação profissional ele for concluído sem sucesso, vocês terão aula só sobre reabilitação aqui com a professora Maura Feliciano, tá, galera? Se o processo de reabilitação ele for concluído sem sucesso, é caso de concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 62, do 89 também, da Lei 8.213, e também, claro, do 42 e seguintes da Lei de Benefícios, né, que tratam da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos batendo uma horinha de novo. O primeiro bloco teve aproximadamente essa duração, né? Então eu vou encerrar a aula de hoje para que na aula que vem a gente comece tratando da alta programada, tá? Então guardem aí, nós vamos começar na aula que vem tratando do programa, né, de cobertura previdenciária estimada do INSS, famosa alta programada, as consequências disso, um tema realmente intrigante, com algumas nuances que eu imagino que vocês desconheçam, tá? Então vamos arrebentar na aula que vem e começar pela alta programada. Aula que vem a gente fecha auxílio acidente também, e aí segue o jogo. Acho que temos mais uma aulinha depois de estudos de casos, depois vou conferir na grade de vocês, e vocês têm a professora Maura também, né? Sobre reabilitação profissional ela vai tratar. Bom, é isso aí, meu povo. Queria agradecer todo mundo que ficou comigo aqui. Espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Estudem a matéria, fiquem em casa e até o nosso próximo encontro. Beleza? Eu sou Legale. E você?